Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Jai, Hare Krishna, Jai Gurudeva a todos. Então, estamos aqui hoje para mais um episódio dos Sábios Diálogos. Estou muito feliz de conversar com vocês e hoje vamos conversar um pouquinho com o Prito. O Prito, que ele é um astrólogo. E vamos fazer as perguntas que normalmente vocês devem ter em casa. Então, Prito, onde você está agora? Oi, Jai, tudo bem com você? Tô aqui em Jaipur. Conhece Jaipur, Jai? Jaipur é maravilhoso, hein? É maravilhoso, não? Jaipur Ô é lugarzinho incrível. gostoso. Eu tô aqui em Jaipur, na Índia. Nossa, legal. E aproveitando que você está em Jaipur, Hum? desculpa, mas eu já tenho uma pergunta aqui sobre Opa, Jaipur. pergunta. É um dos primeiros observatórios de estrelas do mundo foi feito em Jaipur. Você já visitou esse observatório? Jai, 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 Jai. 200 rupias a entrada. 200 rupias a Sério? entrada. Sim, mas é. Porque o que acontece? Rajasthan, como você sabe, é um deserto, né? E deserto é sempre onde que tá os observatórios, né? Tanto deserto de areia quanto deserto de gelo, né? Como tem Antártida, na Groenlândia também. E Jaipur também é uma base, né? É uma base num observatório. E tem um relógio solar incrível ali, né? Tem, Grande pra caramba. tem sim, Eu não tem tive a sim. oportunidade de conhecer. Eu só vi por vídeo, como você sabe, eu fico fazendo pesquisas, etc. Tem sim. E nas minhas pesquisas apareceu esse observatório. E eu achei incrível. Então, já aproveitando que você está em Jaipur, Então vamos vamos aproveitar falar. que. E quando você vier pra cá, vamos lá gravar um episódio? Vamos, você Poxa, topa? seria legal, hein? Seria Seria legal, né? legal, hein? A gente vê a questão do universo, a cosmologia, tudo isso é bacana. Um monte de dia lá. Sim. A gente. Eu tive a oportunidade de visitar aí um museu em Jaipur. Lindo, né? Lindo. Lindo, lindo. Tinha algumas fotos com as armas Sim. antigas. Mas me diga uma coisa, Sim. sobre Jaipur, sobre observatório, sobre estrelas, vamos falar sobre Sim. astrologia, né? Astrologia. Tá bom, o que que é astrologia? O que que é astrologia védica? E eu já tenho uma segunda pergunta engatilhada. Qual que é a diferença da astrologia védica para a astrologia ocidental? Então, Então, porque aqui todo mundo fica vendo assim o aquário, né, nascido. Então, me explica isso certinho, por favor. interessante, é. Você sabe que geralmente as pessoas, quando elas falam sobre astrologia védica, elas sempre falam da questão da cultura védica também. Porque, assim, a astrologia védica, já, a gente não consegue diferenciar ela das escrituras védicas. Esse é o Uhum, primeiro passo. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo pra você. Quando o Krishna ele tá lá falando Bhagavad Gita pra Arjuna, aí ele tá falando assim pra Arjuna, Bhagavad Gita. Aí Arjuna ele tá olhando assim pra Krishna no momento e ele tá meio assim que não entendendo muita coisa que Krishna tá falando. Aí ele fala aquele famoso verso no Bhagavad Gita, Chanchala Himana Krishna. Ó, Krishna, você tá me explicando tanta coisa, mas é tão difícil entender. A mente, ela é difícil de controlar. É mais fácil você controlar o vento do que controlar a própria mente. Então, quando você vê que Arjuna ele coloca essa questão, um astrólogo bom ele consegue até identificar o planeta que rege Arjuna. Ele consegue identificar. Ele consegue identificar o Urashi dele, que é o seu ascendente, o seu signo, ele consegue o seu Navamsha, ele consegue identificar todas as posições astrológicas, só com algumas questões, com umas perguntas. Então, por exemplo, a astrologia védica, ela é. Qual que é a diferença da astrologia védica para a astrologia ocidental? A astrologia ocidental ela é 100% baseado na questão do Sol. Então, por exemplo, você nasceu no dia 11 de fevereiro. Então, você, de acordo com a astrologia ocidental, você é aquariano, né? Só que na astrologia indiana, na védica, a gente é considerado na questão da lua. Porque o Sol, ele fica naquela posição, ele fica muito tempo naquela posição, ele fica um mês naquela posição.
Então, de acordo com a astrologia ocidental, por exemplo, todo mundo que nasce naquele dia, naquele mês, tem o mesmo signo. Mas na Védica não, porque na Védica ela é considerada a questão da lua. E o calendário lunar, ele está todo momento se movimentando. É dito que a lua, a cada 45 minutos, ela está numa posição, ela está num signo diferente. Então você começa a entender melhor a sua questão psicológica também. Por que que, por exemplo, às vezes a gente vê crianças, né, que são gêmeas, elas são nascidas no mesmo dia, com minutos de diferença e que tem uma personalidade completamente diferente. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estava na Bélgica e um dos meus melhores amigos do mundo, né, o Pranada, ele tem filhos gêmeos. E a gente estava uma vez conversando como que os filhos eles têm 7 minutos de diferença de um para o outro. Um, o que nasceu 7 minutos antes, ele, por exemplo, se você dá R$ 1 para ele guarda aquele R$ 1. E ele vai juntando, 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 juntando. O outro, se você dá R$ 1, ele já gasta imediatamente. Aí se você olha assim na questão da astrologia ocidental, você fala assim, poxa, mas eles nasceram no mesmo dia, com uma pequena diferença. Mas quando você olha na Védica, você vê completamente o oposto. Você começa a entender a natureza melhor. Então você consegue entender a natureza da pessoa, você consegue entender a sua natureza. Por exemplo, eu posso olhar para você e eu tenho uma imagem de quem é o Jai. Mas você, quando você se olha no espelho, você vê outro Jai Vrindavana, né? Você se vê uma pessoa completamente diferente. Eu, por exemplo, eu posso falar assim pra você, Jai, você é muito bonito. Você é muito atrativo. Eu acho você muito inteligente. Aí você vira pra mim e na sua mente você tá assim, você tá falando isso só porque, sei lá, você quer que eu te dê uma carona pro aeroporto. Entende? Então você entra naquela questão daquela sabotagem. Então a gente tenta trabalhar exatamente como que conseguimos liberar esse aspecto dessa autossabotagem, que é uma das coisas que mais prejudica no desenvolvimento humano. Respondi essa pergunta, Jai? Mas aí surgiu outras perguntas. Por Ai, que bom. exemplo, quando você fala sobre o calendário lunar normalmente é feito de 28 dias, correto? Sim, correto. E nesse calendário lunar, normalmente, precisa eu não sei se é a cada 4 anos, mas precisa uma sobreposição de 28 dias, Uhum. correto? Sim, é isso Se uma, mesmo. se uma, se uma pessoa nasce durante esse período de 28 dias, quer dizer, muda tudo, muda Não, totalmente? não, 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 não. O que que acontece é o seguinte, é só uma recolocação, né? Por exemplo, as qualidades do seu momento de nascimento, ela não se alteram. Então, por exemplo, não é porque você tem o 13º mês a cada 4 anos ou não, que isso vai ter uma interferência astrológica. Na verdade, a Parashara Muni, ele explica no livro chamado Parasharas, que o momento do seu nascimento, ele é um momento que ele é exatamente aquele momento que Krishna, que Narayana, ele está descrevendo a sua essência. Então, como que funciona? Né? Vou dar um exemplo para você. No momento que você está nascendo nesse mundo, como que funciona esse momento? É descrito que existe uma estrela e essa estrela ela está passando exatamente pelo seu momento de nascimento. Então, quando ela passa por você, ela ela é um semideus que ela é enviado pelo próprio Senhor da Criação. Então, quando ela está passando, ela já vem automaticamente, já vem descrito toda a sua natureza física, espirituais e mentais, né? Como a gente fala, corpo, mente e espírito, né? Então, o que que é esse corpo e essa mente e o espírito? Qual que é a diferença de cada um desses três? Por exemplo, o corpo é o seu ascendente na astrologia védica. Então, o que que é o ascendente? É como você aparenta nesse mundo. Então, por exemplo, você, vamos dizer que você é ariano. Eu sei que você vai ter uma tendência a ter um corpo mais robusto, automaticamente ah, você vai ser uma pessoa mais ativa durante a noite, vai ter mais preguiça durante a manhã, você vai ter uma natureza que ela é exatamente a sua característica externa. Então as pessoas, quando elas olham para você, por exemplo, vão falar assim: ah,
O Jai Vrindavana, ele é muito teimoso. Eu tô falando isso baseado no seu mapa, tá, Jai? Então, Tá. eu vou dar uns spoilers aqui de quem que é o Jai pra vocês, né? Quem quiser conhecer meu irmão, assista esse episódio, né? Então, por exemplo, ele tem essa característica externa. Mas existe a sua característica interna, que na astrologia védica também é aquário, igual na astrologia ocidental. Então, seria a sua característica mental. Então, eu sei que, por exemplo, você é uma pessoa que não gosta de se expor, de ficar no meio de público, que você não gosta, por exemplo, assim, em estádio de futebol ou em shows de música, em locais onde tem muita aglomeração de pessoas. Por quê? Porque o seu aspecto interno, ele é Saturno. E Saturno, naturalmente, ele tem aquela questão, aquela tendência de puxar para si a energia externa. Por isso que no seu mapa ele fala que é muito importante, por exemplo, assim, de acordo com a astrologia védica, é muito importante que antes de dormir, você, por exemplo, lave as suas mãos e os pés. Porque as mãos e os pés, elas são fontes que ficam carregadas de energia. E quando você coloca as suas mãos e seus pés na água corrente, automaticamente aquilo ajuda com que traz um alívio para você. Porque você é uma pessoa que você coleta muito. Então, por exemplo, por mais que você tenha uma tendência de muitas vezes se demonstrar uma pessoa muito forte, direta, aquela pessoa que está ali marchando em linha de frente, né? Existe um aspecto seu, que é esse aspecto mental, que ele é esse aspecto que ele é realmente assim de como que a gente consegue trabalhar melhor a sua essência interna. E essa sua essência interna, ela é aquela essência que ela necessita que você esteja constantemente conectado com o seu ser, vamos dizer assim, com o seu Jai. Então, por exemplo, você pode ir e dar um show, mas você precisa depois do show ir para sua casa, se trancar no quarto, assistir uma televisão, ou jogar videogame, ou fazer qualquer coisa, mas você precisa ficar ali naquele quieto e ninguém pode te tocar, entende? Aí a sua esposa vai falar assim para você, vai falar assim para as amigas dela, um exemplo. Pô, o Jai é fogo, cara. Ele vai pro quarto dele, se tranca e ele não fala com ninguém. Eu não sei se ele me ama. Muitas vezes há brigas em casais exatamente por isso, porque as pessoas não conseguem entender a natureza. Vou dar um exemplo para você, a minha esposa. A minha esposa, ela tem um aspecto parecido com você. Ela tem momento que ela precisa ir pro meio da floresta, ficar sozinha. Isso não significa que ela me ama ou que ela deixou de me amar. Não, é um momento dela. Então, cada pessoa tem uma forma de recarregar sua energia. A sua forma é exatamente essa: é você fazer uma coisa que você gosta, tipo assistir um filme. Às vezes, por exemplo, a gente critica assim: ah, o Jai assiste filme. Mas não é que o Jai assiste filme porque ele é uma pessoa ruim, ou uma pessoa boa, ou porque ele. Não. É porque é uma forma que você tem para você se reconectar. Porque você, no seu aspecto externo, você é um soldado. E o soldado é aquela pessoa que está constantemente indo ao campo de batalha, lutando, destruindo, derrotando, trazendo a vitória, trazendo a glória. Então o soldado, ele tem essa natureza. Então você, quando você sai da sua casa, você é uma pessoa, você dentro da sua casa, você é completamente diferente. E isso é um ponto que muitas vezes nos relacionamentos, na vida amorosa, as pessoas não entendem. Porque você tem que conhecer o seu aspecto externo, você tem que conhecer o seu aspecto interno. Entende? Uhum. Então a astrologia védica ela trabalha com isso. Então ela trabalha com a questão do corpo, a questão da mente e a questão do espírito. O espírito a gente chama de Atma Karaka, que é exatamente como que Krishna ele te vê. Por exemplo, no seu caso, o seu Atma Karaka, ele é Júpiter. Então como que Krishna te vê? Como uma pessoa sábia, como uma pessoa, um guru, um mentor espiritual. Então você vê que você tem três personalidades dentro de um corpo. E Uhum. é dito que cada período da sua vida você vai ter uma personalidade mais forte. Uma personalidade sua. Por exemplo, quando você é criança, o seu aspecto externo ele é mais predominante. Então, o seu aspecto de Marte. Depois você, quando você passa dos 46 anos de idade, você tem um aspecto interno que é predominante, que seria Saturno, né? Mas dentro da questão espiritual, naquele momento que você desencarna, vamos dizer assim, a imagem da sua alma, ela é Júpiter. Entende a diferença, as questões? Sim, sim. Mas aí sempre surgem outras questões, né? Por exemplo, eu vejo.
que algumas pessoas, quando pega e fica falando sobre astrologia, etc., as pessoas ficam parecendo que é um processo totalmente espiritual e são guiadas por isso. Por exemplo, hoje tem uma influência de Marte, hoje tem uma influência de Saturno, Por não posso exemplo, daqui, sair. daqui uns E- dias mesmo vai ter eclipse, eclipse Aham. solar, né? E já tem pessoas que estão me escrevendo, eu tenho clientes que estão nesse momento agora, exatamente agora, estão me escrevendo e estão falando assim, ai, já estou sentindo a influência do eclipse solar e eu estou sentindo que meu relacionamento não tá bom e não sei quem, não sei que lá. Isso é fato. Olha, Jai, isso é uma coisa assim que eu quero deixar bem claro, tá? Se você perguntar para mim hoje, quantas pessoas eu já fiz mapa? Eu diria que mais de 5.000 pessoas já fiz mapa. Já li mapa de mais de 5.000 pessoas. Se você me perguntar assim, você acredita na astrologia védica? Eu falo, eu acredito até o ponto que você consegue entender a sua mente. Porque o que que acontece? Existe muitas vezes as pessoas elas querem achar um culpado para o problema dela. O culpado é o eclipse, o culpado é meu Mercúrio que está retrógrado, o culpado é que eu estou no período de Rahu. Todo mundo quer achar um culpado. Mas ninguém quer olhar para si mesmo e falar assim: não, mas o que que eu fiz hoje para mim poder ser uma pessoa melhor? O que que eu fiz hoje, nesse exato momento, para mim conseguir desenvolver um trabalho mais satisfatório na minha vida? O que que eu fiz hoje? O que que eu criei hoje para conseguir conquistar algo diferente na minha vida? Então, existe sim uma influência externa planetária, mas existe também uma condição da mente. E muitas vezes, quando as pessoas se pegam nessa questão mental e fica nesse jogo, o problema não está com o planeta, o problema está com a pessoa. O problema Aham. está com a pessoa que ela faz daquela situação o motivo da felicidade e do sofrimento. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, a astrologia védica, ela não é para mim chegar aqui e falar assim, amanhã você vai ganhar na Mega Sena ou não. Mas o que eu quero te falar, o que eu vou ajudar você, é que se você tiver que ganhar na Mega Sena, que você esteja preparado para usar o seu dinheiro de uma forma inteligente. Porque não adianta nada eu chegar aqui, por exemplo, e falar assim: olha, amanhã você vai conhecer uma moça loira, bonita, e ela vai ficar muito interessada por você. Aí você fala assim: ah, então já que eu vou conhecer uma moça loira, bonita, e ela vai ficar interessada por mim, então não vou fazer nada por isso. Eu não vou nem tomar banho e escovar meus dentes. Não, você tem que se preparar. Então, na verdade, o bom astrólogo védico, ele não é aquela pessoa que ele vai chegar e vai falar o seu futuro, mas ele vai te preparar para o seu futuro. Ele vai te preparar para que você, quando as oportunidades chegarem na sua vida, você olhar essas oportunidades de forma sensata. Essa é a diferença do astrólogo védico para o astrólogo ocidental. Que o astrólogo védico ele consegue criar essa perspectiva, essa possibilidade de você desenvolver algo, fazer algo, crescer em uma questão da sua vida de uma forma sadia. Só que você conhece o efeito placebo? O que é o efeito placebo? Por exemplo, vamos supor você tem um remédio, né? Você não Sim, tem certeza como ele funciona ou sabe que ele funciona. Só que para poder ter certeza que ele funciona, normalmente são selecionadas algumas pessoas que você dá o remédio verdadeiro e sim, depois dá alguma coisa feita de açúcar só, por exemplo, sim, sim, né? sim, sim. Eu lembro que. Então, a pessoa acredita fielmente que ela está tomando um remédio verdadeiro. Ela Uhum. acreditando que está tomando um remédio verdadeiro, ela acredita que aquilo vai curar ela, mesmo tomando açúcar. E muitas vezes a pessoa é curada por acreditar naquilo. Não seria um efeito placebo? Então, sabe que recentemente teve uma história muito doida que aconteceu na Alemanha. Tinha uma mulher que ela foi identificada com um câncer gravíssimo de alto nível. E essa mulher,
os médicos olharam para ela e falaram assim: olha, desculpa, mas você só tem mais de 4 a 6 meses de vida. Né? E não tem nada que a gente pode fazer. O câncer tá no estágio muito avançado e não tem o que fazer. E aí ela pegou, foi numa terapeuta e a terapeuta falou assim: olha, bem, o que eu posso te ajudar é o seguinte: o que que você gosta de fazer? E faça isso. Pegue aquilo que você mais ama fazer na sua vida e faça. E aí ela pegou e ela gostava muito de ler, Jai. E ela começou a ler. Ler muito. Ler. Ela passava o dia inteiro lendo. Então ela começou a ler diversos livros. Diversos livros, diversas histórias. E ela começou a se animar e ela começou a escrever também sobre esses livros que ela lia e sobre as histórias que ela lia. Passou 6 meses, passou 8 meses, passou um ano e ela não. O câncer não, vamos dizer assim, não aumentava, não, e ela não morria. E aí chegou um ponto que ela ficou curiosa e ela foi até o médico e quando eles fizeram o check-up nela, completo, esse check-up do corpo inteiro, quando fizeram isso, quando escanearam ela, Jai, não tinha mais nenhum traço de câncer no corpo dela. Porque o que que aconteceu? Ela entrou numa vibração tão forte na mente dela por fazer algo que ela gostava que ela não dava tempo pro câncer tomar força. Porque o que que é a doença em si? A doença significa quando você alimenta ela com seu aspecto mental. Eu vou dar um exemplo para você, a nossa mãe. A mãe, ela tinha uma tendência de ficar falando assim: ai, ai, ai. Ai, 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 ai. E você lembra? E eu tenho certeza absoluta que isso também ajuda muito a deteriorar a saúde dela. Entende? Aham. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre o nosso irmão. Como Tá. vocês aqui acompanham, sabe que nós tínhamos um irmão chamado Rama Kumara. Ele foi um dos maiores divulgadores do veganismo na cidade de São Paulo. Ele fez um mega espaço para as pessoas poderem conhecer produtos veganos e tinha muitos eventos. E eu lembro que o Rama Kumara, né, Uhum. que Deus o tenha, Sim. que ele sempre falava assim. Ele falava assim que, hoje eu estou sentindo que está uma influência de Rahu, está uma influência da Lua. Isso não pode, essa dependência da astrologia não pode pegar e dificultar na personalidade da pessoa ou dificultar, por exemplo, que ela pegue, ela tenha certas atitudes na vida? Se eu pergunto pra você, Jai, qual que é a sua maior motivação hoje pra você sair da sua cama e ir trabalhar? Qual que é a sua maior motivação? Eu quero um mundo melhor. Tá. Qual que é a sua maior motivação pra você fazer seu sadhana, cantar sua japa? Eu quero ser uma pessoa melhor. Qual que é a sua maior motivação pra você na hora que você vai se alimentar? Qual que é a sua maior motivação pra você poder cozinhar algo gostoso e comer? Qual que é o motivo? Existe um motivo? Ou você fala assim, não, hoje eu só vou cozinhar porque eu preciso encher a pança. Não, não, eu cozinho, tento cozinhar bem. Eu não gosto de cozinhar. Mas Eu sou cozinha um bem, cozinha cozinheiro, bem. Ele cozinha eu, bem. sou- Eu preciso falar, meu eu, irmão cozinha eu bem. sou, eu sou um cozinheiro, né? Na minha família, Sim. nós temos sorte que todo mundo é cozinheiro. Eu cozinho, o Dira cozinha, todo mundo. Minha mãe cozinhava muito bem, né? Olha, Mas mãe. eu sempre cozinho para deixar as outras pessoas felizes. Então, quando você me fala que o nosso irmão ele tinha essa tendência de falar das influências ou que disso ou daquilo, ele cai naquela questão dessa sabotagem de você querer culpar algo ou alguém por algo não tá dando certo no seu dia a dia. E sendo bem sincero com você, isso é uma sabotagem. Isso é uma sabotagem tremenda. Na verdade, a única coisa que vai qualificar o seu dia a dia, a qualidade
da sua alimentação, a qualidade como você vai exercer o seu trabalho, a qualidade como você vai cozinhar. Tudo isso vai depender do seu desejo em querer, igual você falou, ser uma pessoa melhor, fazer uma coisa melhor, fazer algo bom. Porque se a pessoa não age dessa maneira, se a pessoa não age dessa forma, se a pessoa ela não tem essa vocação, esse desejo em si, a Tia Deva ele fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala assim: o diabo ele mora nos detalhes. E quando a gente se prende aos detalhes, é um suicídio espiritual. Suicídio espiritual ele é exatamente quando você fica preso a detalhes. Eu não quero me prender a detalhes. A qualidade da minha vida, a qualidade da minha essência, a qualidade do meu ser, ela não pode estar conectada a detalhes. Porque a partir do momento que eu me conecto a detalhes, eu vou sofrer. Eu vou entrar numa posição de sofrimento, eu vou entrar numa posição de depressão, eu vou entrar numa situação de ansiedade, de preocupação demasiada. Eu não tô atrás disso, entende? Claro que a gente consegue explicar isso diversas formas. Ah, por que que talvez tal pessoa tenha uma tendência dessa forma, de agir dessa maneira, né? Vem muito também da questão da base estrutural da pessoa. Eu estava lendo ontem sobre o efeito, né, por exemplo, do abuso infantil. Uma criança que ela foi abusada sexualmente, ela pro resto da vida dela, ela vai segurar traumas que nunca vai ser superado, nunca. E esses traumas, eles são muito desafiadores também, porque eles também geram um ciclo de sabotagem. E esse ciclo de sabotagem, ele é tão forte que ele previne a pessoa e ele que é o que gera exatamente essa necessidade, por exemplo, da pessoa ficar dependente de dopamina, se tornar dependente de, de, de improdutividade. Então, por exemplo, a astrologia védica, muitas vezes a gente pode chegar, voltando ao efeito placebo que você mencionou, a gente pode mencionar que sim, né? Por exemplo, um efeito placebo. Eu uso um anel, né? Um rubi para o meu sol. O sol no meu mapa, ele rege três aspectos da minha vida. Ele rege o aspecto do meu relacionamento com a minha mãe. Ele rege no meu mapa o meu relacionamento com meu pai, com meus pais, em modo geral, pai e mãe. Ele rege a questão da minha felicidade. E ele rege também a questão do meu trabalho. Então, quando eu conecto o meu sol e quando o meu sol tá bem, eu posso falar assim, não, realmente eu tô, por exemplo, eu posso falar assim por mim, ah, eu tô no período do sol, meu sol ele é forte, meu sol, eu tô usando uma pedra pro sol, por isso que tá tudo dando certo na minha vida. Por isso que eu faturei 500 mil, não é brincadeira. Então, 500 mil, 1 milhão na verdade, aí. Mas, Tá. né? Mas não é. Assim, existe o efeito placebo, existe essa autossabotagem, mas é importante também a gente ter. O que você falou foi algo muito forte. Assim, ser uma pessoa melhor, fazer o meu melhor, sabe? Por exemplo, assim. É, tudo que eu quero na minha vida, assim, sendo bem sincero, é fazer com que o único. Se você me perguntar assim, qual que é o grande motivo de eu trabalhar com astrologia védica? Qual que é o grande motivo? Qual que é É o para grande motivo de você trabalhar com a astrologia védica? Qual que é o grande motivo? ajudar as pessoas a enxergar o mundo de uma forma diferente. Tá, deixa eu comentar uma coisa que eu observei, porque uma vez eu vi você fazendo o mapa de uma pessoa. Uhum, Eu achei lindo quando você começou a falar para a pessoa que ela tem que estudar a Bhagavad Gita, que ela deve abrir assim, que é um processo que é interessante, que a pessoa
se dedique. Eu achei lindo você falar sobre que a pessoa deveria ter uma alimentação melhor, sobre vegetarianismo, né? Então, esse aspecto de você pegar e fazer mapa das pessoas, eu achei que foi uma coisa muito positiva, sinceramente, porque às Mas vezes, durante o dia, as pessoas não pensam sobre o assunto. E você com o mapa, você fez a pessoa ter uma reflexão. Então, esse lado eu gostei muito. você sabe que muitas vezes, assim, eu recebo, né, esse elogio, algo desse tipo, mas nos próprios Shastra mesmo, você, né? A Shrestha Basuvesha, né? Tem um verso que fala assim, Shrestha Basuvesha, que vamos dizer assim, vamos traduzindo no pé da língua. Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Seria mais ou menos essa tradução. Significa a forma como você se apresenta é a forma da sua natureza. Quando você fala para uma pessoa ler o Bhagavad Gita, quando você fala para uma pessoa ser vegetariana, quando você fala para uma pessoa não se intoxicar ou não fazer sexo ilícito, na verdade, a gente até pode conversar isso um dia, Jai. Por exemplo, a gente pode falar assim: ah, eu sou melhor que não sei quem tal pessoa porque eu sou vegetariano. Ou eu sou melhor que não sei quem tal pessoa porque eu leio Bhagavad Gita. Ou eu sou melhor que tal pessoa. Não, não. Mas na verdade, isso faz de você ser melhor com você mesmo. Porque você não se agride. Quando você lê o Bhagavad Gita, quando você é vegetariano, tudo bem, você tem a questão da proteção do animal, mas você também tem a proteção do seu ser. Porque você não está colocando um aspecto negativo dentro de você. Então, na verdade, a, a medicina védica, a medicina é o que você tocou no ponto, é ser uma pessoa melhor. Então, quando a gente fala assim, o que que, por exemplo, me inspirou, quando você perguntou o que que me inspirou na astrologia védica, o que trabalhar com a astrologia védica, o que realmente me inspira é ter essa possibilidade de estar a todo momento da minha vida ajudando as pessoas a enxergar o mundo de uma forma diferente. O sofrimento, Uhum. nascimento, doença, velhice, morte é uma realidade que todo mundo vai enfrentar. Sim, sim. Mas aí surge novas questões. Por exemplo, se você pega e faz um mapa, você você pega e você dá certos conselhos para que a pessoa possa seguir sua vida de uma forma mais produtiva. Isso muda com o tempo? Por exemplo, você pega e fala assim: olha, agora você seja vegetariano. Aí vamos supor que a pessoa pegou e está matando menos animais, etc., não está contribuindo, ele vai comprar um produto, vê se não tem cochonilha. Para quem não sabe, cochonilha é besourinho, né? Vistorinho. Cochonilha, ele pega e vê que não tem algum produto de origem animal, assim, que na verdade o animal teve que morrer para ter aquele produto, etc. E depois de um tempo, a pessoa pegou e percebeu que, será que mudou o meu karma? Olha, muda, né? É dito que, poxa, se você bate palmas no Kirtana, na frente da deidade, é dito que nas nossas mãos tem toda a nossa vida tá aqui também escrita. Muda. Claro que é, esse mundo ele é uma questão muito de causa e efeito, né? Eu vou dar um exemplo para você, Jai. Você me falou uma vez que você tem um aluno, não sei se a gente pode falar assim, né? Que ele tem Uhum. uma natureza que é uma natureza bem desafiadora. Então ele xinga você, ele te manda para aquele lugar, ele te chama você de filho de não sei quem. E você tava falando dele pra mim, e eu falei assim pra você assim: "Ah, Jai, dá um cacete nele, né, brincando". Aí você falou: "Cara, eu queria dar um Uhum. abraço nele". Sabe que você falou assim, eu deu pra sentir assim que você falou assim, que tipo, o tanto que você ficava com dó dele, de ver ele nessa situação, sabe? E, e aí eu te pergunto, Jai,
Você acha que tem mudança esse karma dele? Ah, tem alguns casos que a pessoa não vai mudar, né? Por exemplo, Eu, como que você vê essa questão de Arjuna falando para Krishna sobre o Varna Samskara, sobre essa população indesejada? Essa população sem estrutura familiar. Como que você vê isso? então, eu vejo que é uma realidade que nós estamos vivendo atualmente. Tem muitas pessoas que não são preparadas para ser pais, tem muitas pessoas que não são preparadas para ser mãe, porque de certa forma a pessoa se emociona. Ah, vamos ali ter um relacionamento íntimo, né? Para não falar outra palavra. Não Uhum. quero que o YouTube corte a gente, né? Então, a pessoa tem um relacionamento íntimo, mas ele às vezes não pensa na consequência, a pessoa não pensa em trabalhar. E quando vem o filho, a pessoa não sabe o que fazer. É muito comum nós falarmos com os pais, pai, mãe, seu filho tem agido de certa forma, você precisa conversar sério com seu filho. Ah, eu não sei o que fazer com meu filho. Quer dizer, imagina, a pessoa não tem o preparo para poder cuidar de um filho. Então, quer dizer, eu acho que precisaria, apesar que, de certa forma, nessa Kali Yuga, todos nós somos Varna Sanskara, né? Todo mundo é um Varninha, como o Rama falar, né? Todo mundo, de certa forma, existe uma solução que é um treinamento desde criança. Mas, por exemplo, nesse caso específico dessa criança, os pais não ajudam. Então, uma criança de 10 E- anos e- que, para você que está assistindo, ela fala muito palavrão. sim. E não tem muito que nós, como professores, podemos fazer. Não, e sabe o que que é mais interessante nisso que você tá falando? Que também já apareceram muitos casos de pessoas que chegaram em mim e falaram assim pra mim: Prito, eu não sei o que fazer com meu filho. Conversa com meu filho. Ele tem Uhum. essa natureza. E aí você senta com a pessoa e você fala assim: pô, como que eu vou? Porque também tem que ter aquele desejo de falar assim: cara, eu quero mudar, eu quero fazer uma parada melhor. Sim. Eu quero ser diferente. Entende? Eu lembro assim, Jai, que, por exemplo, o que que me fez buscar a astrologia védica? Sabe o que que me fez? Não sei se eu já contei pra você o que que me fez buscar a astrologia védica, mas o que me fez foi muito forte, porque existe toda uma transição na minha vida. Existe toda uma transição. Então a gente tá lá, dia 8 de outubro de 2017. Nosso irmão Ramakumara se suicida. Na verdade, ele se suicidou uns dias antes, mas eu fui encontrar o corpo dele no dia 8. Eu encontro o corpo dele, dia 8. Eu tô sentado na frente do Hospital das Clínicas, segurando meu celular assim na mão, Jay. E eu tô olhando pra quem que eu ligo primeiro. Se eu ligo pra minha mãe, se eu ligo pra você, ou se eu ligo pro Dira. Eu tô assim, naquela situação. Imagina. Aí eu liguei pra você. Lembro que eu liguei pra você e, pra quem não sabe, o Jai, ele é uma pessoa que ele não é nem um pouco noturna. Ele não atende o telefone de noite. E de noite que eu falo é a partir das 7h30, tá, pessoal? Ele não atende o telefone à noite. Ele não recebe mensagem. É difícil, é difícil. Mas naquele dia ele pegou a ligação. E eu liguei pra ele, acho que era 1h e pouco da manhã. Eu só lembro que eu falei assim, Jai, o Rama morreu. E puf, desliguei a ligação. Aí foi pra mãe. Aí foi. E aí, quando eu tô ali naquela situação super, super desafiadora, eu tinha que fazer o reconhecimento do corpo dele. E eu entrei pra fazer o reconhecimento do corpo dele, fiz o reconhecimento. Quando eu saí, eu tava mal, assim, mal, 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 mal. E eu não sabia o que. Sabe, quando você tá completamente perdido. E eu vi aquela situação, assim, foi muito forte. E aí eu olhei aquela situação, eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, não. E uns dias depois eu me encontrei com o Swami, Hare Krishna, e esse Swami ele falou assim pra mim: qual foi o momento mais feliz da sua vida?" Eu falei pra ele: "Foi há 9 anos atrás, quando eu morava em Vrindavana, que eu ficava no Krishna Balarama, tocando mirdanga, Prabhu Indra, fazendo kirtana, cantando os nomes de Deus." Ele falou: "Então volta e faça isso." Só que eu tinha tanta aquela limitação
mas como que eu vou me manter financeiramente? Como que as coisas vão acontecer pra mim? Como que eu vou conseguir quebrar essas barreiras? Mas chega num ponto, cheguei no meu chefe, pedi pro meu chefe me manda embora, ele me demitiu. Eu peguei aquela minha rescisão, fui pra Índia e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque chegando lá, eu queria entender o motivo. E eu fui atrás da astrologia védica do meu professor, da Modara Vyasa. Sentei com ele e falei assim: lê meu mapa. Ele leu meu mapa e eu comecei a fazer perguntas. E eu fiquei tão maravilhado com as respostas que ele me dava, porque uma coisa justificava a outra. E que aquilo começou a abrir. E quando eu vi, eu tava ali na casa dele, uma média de 5, 8 horas por dia, trabalhando, estudando, aprendendo. E, e ali eu comecei a ver que, por exemplo, a gente fazia mapa, fazia atendimento de pessoas do Brasil, eu só apenas traduzia os mapas do inglês para o português. E as pessoas falavam assim pra mim: Nossa, hoje eu tava querendo me suicidar. Nossa, vocês leram minha alma. Nossa, aconteceu isso. Nossa, aconteceu aquilo. Muito obrigado, muito obrigado. E começou a me dar um sentido na vida, Jai. Comecei a ter um sentido na vida. Um sentido de falar assim: Poxa, é isso. Né? Então, igual você falou, eu quero ser uma pessoa melhor. E eu consegui me achar nessa de ser uma pessoa melhor. O mundo todo vai ter pessoas melhores? Difícil. Né? Olha você, por exemplo. Você leva o harmônio, canta os nomes de Deus na sala de aula, fala sobre a cultura védica. E tem pessoas que vão te criticar porque fala que você está querendo doutrinar, que você está querendo agir dessa maneira, dessa forma. Aconteceu isso recentemente. Né? E, E, e 80% do pessoal pede de novo. e é, Pede, quando você vai voltar com o instrumento? Quando você vai tocar? mas por causa do né, daquele um bloqueia. Sim. Entende? E eu te pergunto, Jay, como que a gente faz para não se tornar esse um? Eu acredito que o conhecimento, né? A pessoa tem que estudar, a pessoa tem que. Você já foi a- esse um? a- já, Já? eu já fui mais negativo. Então, aí passou-se os anos, a, a idade vem. Deixa eu contar uma história. Conta, conta, Acon- conta. Aconteceu que teve uma pessoa que ele fez muitas austeridades e ele queria conversar com Yamaraj. E ele conseguiu conversar com Yamaraj, falou assim, Yamaraj, olha, acontece que eu queria ser seu amigo. E aí a Yamaraj falou, tudo bem, você vai ser meu amigo, etc. Você pode me fazer um favor como amigo? Quando eu estiver perto da minha morte, você pode me avisar? Ele falou assim, tá, não, não custa nada, não custa nada. Aí falou, aí eu vou mandar uns recados para você, tá bom? Que às vezes estou meio ocupado, muita gente Uhum. morrendo. Aí ele pegou e aconteceu que ele falou assim, bem, agora eu não preciso fazer mais nada, né? Porque de certa forma é só no final da vida que eu tenho que me preparar. Então vou aproveitar a vida, a loucura total. Ele começou a aproveitar a vida e até que teve um dia que ele percebeu que ele estava com cabelos brancos. Aí eu falei assim, pô, tudo bem. E a Maraja não falou nada, beleza. Aí continuou lá aproveitando a vida, aí virou bandido também, começou a fazer coisa errada. E de repente ele começou a vir dor nas costas, dor disso, dor daquilo, etc. Eu falei assim, e a Maraja não Remotismo, mandou. neurismo. Aí falou assim, não, e a Maraja não mandou a carta ainda, não mandou me avisar, então tá tudo certo, né? E chegou um ponto que ele tava. Aí chegou um ponto que ele acabou ficando inválido. E falou assim: e a Maraja não mandou nada, não? Então tudo bem. Até que a morte chegou. Chegou e ele foi para frente de Yamaraja. Para quem não conhece, desculpa, é que eu falei Yamaraja, mas seria o deus da morte. Na cultura védica, Yamaraja ele cuida, seria o semideus da morte. A palavra semideus é incorreta, porque semi quer dizer meio deus.
Então, na verdade, na cultura védica tem o Sr. Vishnu, o Sr. Krishna é o Deus Supremo. Então, qualquer outra pessoa é meio Deus é incorreto. Mas vamos dizer que é um semideus. Só um parênteses aqui. Qual que seria a melhor forma, então, de traduzir a palavra Devata? Porque ele é um Na verdade, Devata. Não tem, né? e não tem uma tradução específica. Porque se você tentar traduzir como semideus ou Deus, deuses da Índia, as duas acepções estão incorretas. Hum, Porque eles não são deuses, porque eles têm nascimento, doença, velhice e morte. Eles não são semideuses, que eles estão só acima de nós. uhum, Então a palavra devata, então não existe uma tradução literal, né? entendi. Então é importante que depois a gente pode entrar nesse ponto da questão do guru, Sim. etc, da instrução. Mas o fato é que ele chegou na frente de Yamaraj e falou: Poxa, você não me avisou? Aí falou assim: Poxa, eu mandei 3 vezes te avisar. Mandei quando seus cabelos ficaram brancos. Eu mandei quando você começou a sentir dor nas costas. Quando você ficou inválido. Mandei avisar 3 vezes que sua morte estava chegando, né? Então, nesse caso específico, às vezes, voltando ao assunto, né? Se você quiser comentar a história, é interessante. Tá. Mas, voltando ao assunto da astrologia, a astrologia não seria um preparo para a pessoa poder ter uma vida, não uma vida, mas uma morte gloriosa, ao invés de a pessoa ficar pensando assim, ah, não, mas dá para ficar levando ainda, dá para, porque a astrologia fala que, por exemplo, eu não sei se é o caso, mas pode falar assim, ah, você tem do lado financeiro, você pode ficar rico aos 70 anos, né? Sim. Então, fala assim, então com certeza eu vou viver até os 80, então posso aproveitar a vida, etc. Então, a astrologia, ela não pode Você sabe que funcionar. rolou um dos maiores escândalos que rolaram na Índia, que aconteceu aqui na Índia, foi que um dos maiores astrólogos védicos, védico, ele fez assim mais de 3.000 compatibilidades de casamento, né? Porque aqui na Índia o casamento ele é arranjado. Então, eles é tudo baseado na questão da astrologia védica. E aí, o escândalo foi que quando ele casou a própria filha dele, o casamento durou 3 meses. E ele se queimou. Se queimou. Ele tem um filme assim completamente queimado na Índia por causa disso. E ele é um dos melhores astrólogos védicos. Né? Você tocou nesse ponto da morte gloriosa. Interessante. Eu nunca tinha, sendo bem honesto com você, Jai, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto, mas é um ponto bem interessante. Será que a astrologia não está me preparando para poder? Posso dizer que sim. Posso dizer que sim. Só que isso também não depende apenas. Porque a astrologia védica, ela na verdade é um mapa, né? E o mapa, ele não é o tesouro. O mapa, ele é o caminho do tesouro. O tesouro você que faz, tá? Se você assistiu Piratas do Caribe, você pode ver que o Jack Sparrow, ele estava atrás do mapa, mas o grande foco dele era como chegar. Quando ele tinha o mapa da TV, tinha vezes que ele, tá, leva o mapa, porque ele já tinha o mapa aqui, ó. É uma corrida, é uma corrida, entende? Então, na verdade é isso, é você ter esse deslumbre, você ter essa visão, você ter esse entendimento e entender que é apenas um caminho. Você fala assim, cara, como que eu posso andar melhor, como que eu posso caminhar melhor, como que eu posso fazer para que seja de uma forma bem atribuída, na verdade? Porque senão, não, a gente cai naquele ciclo de repetições. E é importante a gente se livrar desse ciclo de repetições. Krishna ele fala no Bhagavad Gita, como que você vai conseguir ter uma morte gloriosa? Não tá leite amam e vamos smara mukto akalevaram. Por lembrar, se você viver a sua vida espiritual de forma intensa, todos os dias, pensar em Krishna, pensar em Deus, viver a sua vida, como o Prabhupada falava, uma vida em consciência de Krishna, em consciência de Deus, uma coisa que meu guru ele sempre fala, para Paramahansa Vishwananda ele sempre fala assim, just be yourself.
seja você mesmo, né? Mas pense em Uhum, Deus, pense em Deus. Tá? Então, na verdade, a morte gloriosa, ela é... Você entender que eu tô aqui, eu posso morrer a qualquer momento, mas o que que eu fiz hoje de decente? Né? Então, hoje eu fiz meu uhum. puja, eu fiz minha adoração à deidade divina de Krishna, eu fiz o meu trabalho, a minha participação, eu fiz tudo, né? Então, esse aqui é o grande ponto, né? É o grande Sim. ponto que tem esse diferencial num todo, né? Aham. Então, eu tenho que confessar uma coisa para você. Tá, Vou então, confessar uma coisa para o Brasil todo. meu Pessoal de Deus. Portugal, fiquem sabendo. Pessoal do Brasil, fiquem sabendo. Hum, Meu lema, no geral, eu sou ateu, graças a Deus, né? Então, quer dizer, não que eu não acredite, por exemplo, em muitas terapias, etc. Eu acredito que uma pessoa, essas terapias são complementares, porque de certa forma, se a pessoa tem uma vida espiritual plena, ele não fica dependendo de coisas externas. Mas, ao mesmo tempo, eu queria saber, de você, como que uma pessoa que às vezes não tem essa vida espiritual plena, que de certa forma também tem essa mesma filosofia, ele poderia acreditar, ele poderia utilizar a astrologia védica em sua vida. olha, você sabe que já aconteceu muitas vezes assim, de pessoas falarem assim pra mim, ah, eu não acredito em astrologia védica. Aí eu falava, é? Então tá bom, então vamos sentar aqui comigo, 5 minutos. Aí eu tocava assim na ferida da pessoa. Como que você sabe disso? E chorava. Uhum. Ah, Jai, é a mesma coisa que eu falaria assim, por exemplo, se um evangélico ele chegasse em mim agora e falasse assim, olha, eu não acredito no Bhagavad Gita. O que que você responderia pra ele? Bem, primeiro tem que conhecer, né? Primeira coisa, É você isso. tem que conhecer antes de você pegar e julgar. É. Por exemplo, você pode falar assim pra mim, tá bom, eu não acredito no Bhagavad Gita. Você não acredita no Bhagavad Gita? Não. Então tá bom. Então quando o Krishna ele fala assim, abandone todas as variedades de dogmas, religiões, simplesmente renda-se a mim. E eu vou te livrar de todo o seu sofrimento. Não faz sentido? Uhum. Quando Jesus Cristo ele fala assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando Krishna ele fala, aproxime-se de um mestre espiritual, porque ele viu a verdade. Você vê diferença nesses ensinamentos? É tudo claro que tudo é uma questão de você se adaptar. As pessoas não é obrigada a aceitar a astrologia védica. Você não é obrigado a aceitar a astrologia védica. Como também tem pessoas que não é obrigado a aceitar o Bhagavad Gita. Como eu também não sou obrigado, por exemplo, a aceitar outras escrituras. Mas isso não significa que eu não posso respeitar ou conhecer. Por exemplo, eu tô num momento da minha vida, Jai, que eu preciso começar a estudar outros assuntos. Eu preciso estudar, por exemplo, a Bíblia. Eu preciso estudar a história de Cristo. Porque eu sei que em breve eu vou estar sentado com padres, com pastores, com pessoas em encontros ecumênicos. E se eu não entender a história de Mohammed, como que eu vou conseguir, por exemplo, dar um discurso num congresso interreligioso? É importante Mas ter já essa questão. aconteceu? Tá acontecendo sim. Eu fui convidado para participar de um podcast, aonde eu vou ter uma conversa com um padre e um pastor, um islâmico Uhum. e um judeu. E eu vou estar representando o hinduísmo. E eu tenho que Que estudar a legal. história deles. Eu tenho que estudar, eu tenho que estar preparado. Sim. Entende? Aham. E, e é. Então não tem como. A gente tá num mundo que ele tem muita diversidade. Né? Se você para assim, por exemplo, olha a sua vida, por exemplo. O tanto de experiências diferentes que você já passou. Né? Você nasceu em Osasco, depois você foi morar no Templo, depois você foi morar em Curitiba,
depois você foi morar na Índia, depois você foi para Franco da Rocha. Cada um desses lugares que você morou é uma realidade diferente. Vou dar um exemplo para você, tá? Eu tô aqui na Índia agora. Quarta-feira eu tô embarcando. Semana que vem eu tô embarcando. Vou falar o dia, né? Porque a gente não sabe quando as pessoas estão assistindo. Mas na próxima semana eu tô embarcando pro Japão. Depois do Japão eu tô indo pra Hong Kong. Depois de Hong Kong eu vou pra Bali. Depois de Bali eu vou pra Bangkok. Depois de Bangkok eu volto pra Índia. Depois da Índia eu vou pra Rússia. Depois da Rússia eu vou pra Itália. Essa é como se diz, a minha agenda para os próximos meses. Em cada uma dessas viagens, eu vou encontrar pessoas com personalidades, conhecimentos, questões financeiras, questões emocionais completamente uma diferente da outra. E eu preciso entender como me relacionar com cada uma delas. Eu não posso relacionar com todas as pessoas da mesma forma. Existem algumas pessoas que eu me relaciono de completamente diferente. Existem momentos, Jai, que você vai falar assim pra mim, eu acho que o preto é arrogante. Vai ter momento que você vai olhar pra mim e falar assim, eu acho que o preto é muito dado. Vai ter um momento, mas são realidades diferentes. Mas aquela personalidade interna, ela é sempre a mesma. Que é aquela que você mencionou, de querer ser uma pessoa melhor. Eu adorei que você falou isso, Jai. Gostei mesmo. De coração. Lindo. Diga uma coisa, quando você faz os mapas, você já fez muitas pessoas, mais de 5.000, talvez, pessoas que você já atendeu. Diga uma coisa, você viu alguma coisa assim que é um fator incomum no geral das pessoas? Daria para poder falar assim, olha, eu percebo que a grande maioria da sociedade humana tem essa característica e essa é a grande dificuldade, por exemplo, para a pessoa poder crescer? Sim. Ah, vamos falar de uma forma técnica pra você, tá? O que que todo mundo hoje no mundo tá buscando? Felicidade. Todo mundo tá Felicidade. em busca da felicidade. Mas ninguém tá em busca de fazer a felicidade no seu dia a dia. Então, por exemplo, todo mundo, uma coisa assim que eu me deparo muito. Todo mundo que vem para uma consulta, ele tem três perguntas. Eu vou ganhar dinheiro? Como que tá minha vida amorosa? E como que tá minha saúde? Essa é a pergunta que todo mundo quer fazer. E eu parei de responder essas três perguntas. Parei. E aí, quando eu começava a fazer o mapa, eu pegava, falava o mapa, falo o mapa da pessoa e não mencionava essas três questões. E eu perguntava, você tem alguma pergunta? Você falava, não, não tem nenhuma pergunta, você me respondeu tudo que eu preciso ouvir. Isso é interessante. Sim, Dá para fazer uma análise sobre isso. sim, não, e é profundo. É. Porque você fala assim, tá, eu falei tudo, mas eu, de propósito, eu não falo sobre a saúde, a vida amorosa. A pessoa, entende? Mas você fala da pessoa de uma forma que ela consegue se identificar em todas as situações, em todos os aspectos. Então, independente do aspecto que ela está vivendo na vida dela, independente da forma como ela vê a vida dela, independente da forma como ela age, puf, ela cresce, ela desenvolve. Porque, de certa forma, nós somos incentivados para isso, né? Você é incentivado pelos todos os meios de comunicação, você nasce, aí você, adolescente, os seus coleguinhas falam assim, já conseguiu aquela namorada, já conseguiu aquele namorado, já pegou quem, etc. Aí vai Sim. crescendo, você já conseguiu um emprego, já conseguiu mais dinheiro. Normalmente você sabe que, por exemplo, uma pessoa começa a roubar justamente nessa fase da adolescência, quando as pessoas começam a falar, olha, ele tem aquilo outro, tem aquilo outro, aí de repente a pessoa cresce e ela. Então as pessoas estão focadas muito em questão de dinheiro, amor, né? E, e você peguei e falar sobre o bem-estar da pessoa, sobre como ela pode evoluir, realmente é uma coisa assim que às vezes a pessoa fala assim, poxa, o que eu estava procurando era cacos de vidros, Sim. talvez, né? É por isso que assim, Jai, eu falo uma coisa pra você. Eu respeito muito a nossa história, sabe? Eu respeito muito, assim, eu respeito muito a minha história, a história da mãe, a história da nossa família, em modo geral. Porque
por mais que a gente tenha passado por muitas coisas ruins, dá um exemplo assim, você, por exemplo, você nunca julgou o Krishna, você nunca falou assim pra Krishna, porra, Krishna, por que que você fez isso comigo? Entende? Nunca. Eu nunca vi você sempre aceitou, né? Ah, é o karma mesmo. É o karma, vambora, vambora, né? Então, isso é uma coisa muito nobre. Isso é uma coisa muito nobre. E eu respeito isso em cada um de nós. E a gente não Aham. precisou da astrologia védica, a gente não precisou de nada. A gente só apenas entramos nessa e cada um de nós, a gente abraçou a nossa realidade mediante as nossas possibilidades e seguimos em frente. E é bem interessante para você que está assistindo. Imagina, ele é uma pessoa que é conhecido em vários lugares do mundo como astrólogo, seja na Itália, seja na Alemanha, seja na Na Rússia. Rússia, Rússia só Na, Rússia. na Rússia, o pessoal conhece ele. E normalmente, aqui no Brasil, muitas pessoas até falaram assim: ah, será que ele não quer fazer uma parceria aqui? O pessoal em Curitiba falou isso, Uhum. né? Só que o tempo dele é limitado. Só de nós estarmos aqui é uma coisa difícil, gente. É É, difícil. Ele está no outro fuso horário. mas Então, alguém poderia falar assim: poxa, essa conversa não parece de alguém que está querendo vender o seu produto. Porque normalmente, não, mas o que ele está querendo vender para vocês é uma vida melhor, independente do produto. Então, isso é bem interessante, porque normalmente nós poderíamos ficar falando assim, não, astrologia é maravilhoso, vai ser a sua panaceia. Para você que não sabe o que é panaceia, panaceia é o remédio que cura todos os males, né? Então é bem interessante isso, porque às vezes a pessoa, o interesse não é ganhar em cima da pessoa, mas é ganhar a pessoa, fazer com que ela seja uma pessoa melhor, o mundo seja melhor. é isso, né? E a gente está Sim. fazendo o nosso melhor mediante nossas possibilidades, mediante nossa essência, né? Então, Aham. é isso. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho sobre astrologia védica, pode conhecer meu site, pritobraguin.com. Ah, Deixa comentários aqui deixa embaixo. comentários. E espero que a gente tenha deixado uma mensagem legal, né? Tô gostando demais desse projeto desse podcast. Sim, podemos E conversar onde que nós a estejamos. gente conversar, né? Tô falando de você, né? Eu tô É, parado aqui, eu tô no mesmo lugar. Você que por fica enquanto, quem viajando. sabe botar você na roda também, botar você pra viajar um pouquinho, né? E a gente tem que marcar de fazer um videolog, um vlog, sair viajando por algum lugar gravando. Sim. E a gente tem alguns episódios, vocês podem acompanhar no canal do meu irmão, no Histórias da Índia, também. Tem bastante, tem algumas passagens nossas juntos na Índia, aqui na Índia, Vrindavan e Jaipur. Convidar vocês a seguir a gente no Instagram, né? Deixa suas perguntas, deixa o que assuntos que vocês querem que a gente converse, tá bom? Tem algum assunto específico que vocês gostariam que a gente abordasse? Ah, e é isso. Tem algum recado final, Jai? Não, só não esqueçam que nós estamos fazendo cursos, temos o curso de mantras. Desculpa ser repetitivo, mas é importante os mantras para você. É muito importante. Porque Então, se caso você queira saber um pouco mais sobre mantras, é só ver aqui embaixo na descrição, mandar um e-mail e nós vamos entrar em contato com você. A nossa meta é que você seja uma pessoa melhor e nós estamos querendo ser pessoas melhores também. Jai Gurudeva, Hare Krishna, Haribol, Jai Gurudeva, Hare Namastê. Krishna. Namastê a todos. Namastê. Ah,